Tá tudo bem? Você viu uma criança aqui? Por quê? Seu filho? Oi gente, tudo bem? Semana passada eu fui a uma sessão do Cineclube Delas. Foram exibidos 3 filmes lá. 2 deles eram curta-metragens e um era o longa-metragem. O Demônio Não Sabe Brincar e o Duplo. E o longa era A Casa de Cecília. A diretora do Demônio Não Sabe Brincar é a Mabel Lopes. A diretora de O Duplo é a Juliana Rojas. E a diretora da Casa de Cecília é a Clarissa Appelt. As crianças demoram um tempo para se acostumar com uma nova professora. Mas você é adulta, Silvia. Você não pode perder o controle. Como o próprio nome do cineclube diz, né? Cineclube Delas, os 3 filmes foram dirigidos por mulheres. E os 3 eram de suspense, terror psicológico. Os 3 tinham um pouquinho dos 2. Agora vocês vão ver um pouquinho do que eu gravei nesse dia. Eu não falei nada por lá, mas eu gravei pra vocês um pouquinho da sessão e vocês vão ver as imagens agora. Depois dessas imagens, eu vou falar um pouquinho do que eu achei. Hoje, 3 filmes, um longo e 2 curtas. Várias diretoras que hoje fazem terror e no Brasil, além de ter o problema da mulher fazer, é um gênero que é meio desprezado, assim. Então, assim, ganha pouco dinheiro, tem pouco recurso, investe pouco. A Clarissa agora, com o filme dela, é a 3ª vez que eu vejo A Casa de Cecília. Desde a primeira vez, toda vez que eu assisto, eu falo, gente, é um filme de conclusão de curso, como é que pode? Queremos mais, né? Tem elementos, a água, ele é um filme existencialista. A coisa da construção do suspense, você segura muito bem esse suspense no filme. É até engraçado, porque quando eu resolvi fazer o filme como conclusão da faculdade, eu queria fazer um filme de terror mesmo, assim, terrorzão assumido, que era uma coisa até um pouco superficial. Explorar a linguagem de terror iria ser uma coisa um pouco mais terrorzão mesmo, dentro das regras do terror. Então, eu cheguei à conclusão de que, obviamente, primeiro, eu não tinha muito dinheiro pra isso. Eu fiz com muito pouco dinheiro. E segundo, como era filme de conclusão da faculdade, era legal eu pegar esse filme e explorar as minhas referências pessoais e íntimas, e algumas coisas até são bem pessoais minhas, as imagens de arquivo são da minha família, algumas coisas assim que são bem da minha história. Ai, você tá com uma cara. Assusta. Eu disse, nossa, eu só tô aqui jantando. Eu sanguei essa cena da morte. Essa cena foi uma das mais fortes que eu já fiz na minha vida. Fiquei uma madrugada inteira num cimento gelado com 2 caras acoplados a mim, porque o sangue da jugular é um, o sangue do peito é outro. Então eu tinha umas cânulas grossas, umas cânulas finas. Fiquei umas 8 horas com aquilo acoplado, andando pra lá e pra cá. Ela enfiou um sangue da minha boca, ninguém me perguntou, ninguém me disse. Eu tinha que segurar, ainda tinha que morrer. Ainda tinha a luz maravilhosa da Flora, que eu já tinha ensaiado até onde eu ia, que é uma luz que quando eu entro, eu penso, por que eu não esperei mais 5 segundos nessa luz? Por quê? Porque a morte foi verdadeira. Essa cena foi uma das cenas mais chocantes. Quando a Sabrina me tesourou e eu começo a morrer, eu não tinha expectativa da morte, mas eu tive uma sensação, um ressentimento de estar deixando a vida. É uma coisa foi tão profunda. Foi muito interessante porque eu venho do teatro e é completamente diferente. Primeiro porque eu sou o oposto da Cecília. Eu sou muito extrovertida, eu sou muito pra cima. Se fosse fazer um personagem como ela no teatro, já seria assim, muito diferente. Mas é cinema, então tudo é muito, né? Pior, na época do filme, foi um mês de gravação, né? Foi uma coisa assim, bem... 20 dias, mas foram seguidos quase. Então, e era de 7 da manhã até, sei lá, tarde da noite. A gente estourou muito já. A gente ficou imerso naquilo, né? Então eu chegava em casa, às vezes, eu não queria entrar no banheiro sozinha, porque eu ia me ver no espelho, eu ficava com medo de mim mesmo. É muito engraçado. Você ficava imitando a Samara. Aqui no Brasil ou fora, uma coisa, o movimento de mulheres. Eu
só acho que porque tem poucas mulheres dirigindo e porque o terror é um gênero que é um pouco renegado, assim, acho que a galera vai fazer essa ponte de dizer homens quanto mulheres nesse movimento. Assim. Então acho que infelizmente ainda são mais homens. Muito mais, Porque eles conseguem ainda mais dinheiro, porque essa história do cinema, infelizmente mundial, isso é uma realidade do mundo todo. Mas que aumentou o número, aumentou mesmo. A mulher está tendo mais liberdade para falar qualquer gênero, né? Existe hoje uma coisa do pessoal mais velho ter sido novo na época do boom do terror, assim, uma coisa que já vem crescendo junto. Não é que nem antigamente, que tipo, o pessoal que tinha 40 anos não assistia terror quando era. Hoje em dia, quem tem 40 anos assistiu todos os filmes de terror e adorava quando era mais. Associado é um gênero que cai facilmente no machismo. O terror, tipo, mainstream, peitos, mulheres, explorar o corpo feminino de uma forma, assim, que é uma visão um pouco machista. Então, acho que isso se construiu um pouco na base do terror. Essa coisa de explorar o corpo feminino, a mulher tá sempre numa posição frágil, delicada, submissa. E assim, vamos dizer, tem esse terror clássico, não pânico, é sempre, tipo, a mulher é idiota, o negro é o primeiro a morrer, sabe? Assim, é uma coisa, tipo, estereotipada, preconceituosa, muitas vezes. Eu sempre tive muito medo de filmes de terror ou de suspense, eu sempre evitei bastante, mas nessa sessão foi um pouco diferente. A minha relação com esse tipo de filme, eu acho que mudou. Os dois curtas-metragens, eles me deram muita aflição, porque tinha sangue envolvido no meio, e isso é uma questão pessoal. Eu tenho problemas com sangue, de ver pessoas sendo machucadas, mas de qualquer forma, os filmes foram tão incrivelmente dirigidos, escritos, e a fotografia também era tão linda que eu acho que não teve como eu lembrar do medo que eu sempre senti. Curta-metragem é sempre muito difícil fazer porque é pouco tempo para você conseguir solidificar personagens, você estruturar o que os personagens querem, o que estão pensando ou o que estão fazendo e o objetivo da narrativa. Então eu acho que por mais que curta-metragem seja mais fácil em relação à produção, você tem menos pessoas trabalhando, então isso é mais acessível nesse sentido, é muito difícil também você conseguir apertar ali tudo o que você quer passar no curta. O Demônio Não Sabe Brincar, ele é bem curto. Eu vou deixar o link do... Eu não sei se está o curta completo, mas eu vou deixar o link que eu encontrei aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em assistir. Eu recomendo. O Duplo, ele também é de um terror psicológico muito forte, pesado, mas tão incrivelmente bem escrito e tem uns tons de comicidade também, que algumas falas são muito cômicas, só que é um humor bem sutil, não é descarado. A fotografia maravilhosa, sério, a fotografia do Duplo me deixou muito feliz e orgulhosa porque é um filme feito aqui no Brasil e provavelmente não deve ter tido tantos recursos assim. Fico muito feliz quando eu vejo que conseguem fazer trabalhos tão bem estruturados aqui, principalmente produzido e dirigido por mulheres. Isso é Cecília, né? Prazer, sou a Lorena. Cadê seus pais? Meu pai foi viajar em trabalho com a mulher dele. Você não tá mais sozinha? Eu não sou nada, tadinha. A Casa de Cecília, de 2014, e é dirigido por uma ex-aluna da ECO, da minha faculdade. Esse filme foi o TCC dela. Isso me fascinou muito, porque sendo TCC, é sempre muito complicado você conseguir administrar a vontade que você tem de dar vida àquilo e ao mesmo tempo o sufoco e a pressão de estar se formando. Então eu acho que ela é uma diretora muito fascinante, que a gente tem muito que admirar. Trata-se de uma menina na casa
casa dela sozinha, e ela fica por muito tempo sozinha. E os primeiros minutos de filme, eles são totalmente silenciosos. Silenciosos no sentido de que não há muitas falas, a gente consegue sentir o vazio que tá na casa onde ela mora e como ela se sente naquele espaço. E depois dessa introdução de como a gente, espectador, é introduzido no filme, começam as relações dela com outras pessoas, e principalmente com uma das atrizes que ela mais dialoga. Você consegue sentir que as personagens vão crescendo durante o filme e elas vão se mesclando, e a relação entre as duas personagens principais é muito forte. Acho que as atrizes, elas se entregaram muito pra esse personagem, e a direção da Clarissa com certeza foi essencial para que existisse essa relação e esse domínio das personagens. Eu vou deixar também o link aqui embaixo do trailer do filme. Eu acho que ele ainda vai rodar muito no Brasil, já rodou bastante, já passou na TV, talvez alguém já deve ter assistido, não sei. Se você assistiu, comenta aqui embaixo, me diz se assistiu ou não. E provavelmente vai rodar muitos festivais ainda, então fiquem de olho, porque quando tiver em algum festival, vão assistir, vale super a pena. O filme consegue de fato te prender do começo ao fim. Os efeitos sonoros e a trilha sonora e a edição de som foram essenciais para dar vida a esse filme. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do gostei aqui embaixo, do joinha. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Se quiserem que eu fale um pouquinho mais de outros filmes, é só pedir também. E é isso, tchau. Tava editando aqui o vídeo e eu lembrei que eu não falei uma coisa muito importante e eu não poderia deixar de falar. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, antes de começarem as minhas aulas, eu vi no e-mail que eu recebi as coisas da faculdade em geral, a divulgação de um teste de elenco para um personagem. E esse personagem era a Cecília, do filme A Casa de Cecília, e eu fiz o teste pra eles, só que eu não passei. Mas eu queria deixar registrado aqui isso. É muito engraçado, depois de tanto tempo, de 4 anos do teste, que foi em 2012, eu ter ido assistir esse filme. E é isso.